Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis é o nome do novo filme da Marvel aí, que já saiu o trailer agora dia 19. Ele fala sobre um personagem asiático chamado Shang-Chi, que é mestre em artes marciais e em Kung Fu. Se você quer saber mais sobre ele, sobre o trailer, sobre como pode ser o filme, fica nesse vídeo e a gente vai falar sobre tudo isso, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Sessão Cinerd, eu sou o PD. E nesse vídeo vamos comentar aí, falar, analisar e até supor como vai ser o filme do novo herói, né, o filme solo do mais novo herói dessa nova fase 4 da Marvel, o Shang-Chi. Ele, como eu falei no início, é um personagem que não tem habilidades especiais, a não ser que ele é muito bom em artes marciais e em Kung Fu. Ele é um dos melhores lutadores aí da Marvel nos quadrinhos. Ele bate de frente até com o Punho de Ferro, né, que é a arma viva de Kunlun. Então, antes de começar a falar sobre o trailer, eu vou deixar uma coisa explicada para vocês que está diferente das histórias em quadrinho para o que apareceu no trailer. Nas histórias em quadrinho, o pai dele é o Fu Manchu e no trailer está mostrando como Mandarim. Por que isso pode ter acontecido? Bom, galera, o Fu Manchu ele é um personagem que é de fora da Marvel, então o nome dele mudou para Zheng Zu. E mesmo assim, ele é um personagem com estereótipo racista aí, lá dos anos 70. Ele é um personagem muito de época. Então, eu acho que para evitar esse problema aí que pode ter, esses haters aí, com essa adaptação dele pro cinema, eles já aproveitaram e colocaram o Mandarim, porque isso também resolve o problema lá do Mandarim de Homem de Ferro 3, aquela farsa que o Aldrich Killian montou aí, e ficou uma história meio que inacabada. Então eles mataram dois coelhos com uma cajadada só, e eu tenho certeza que essa adaptação vai ficar muito boa, porque o que mostrou no trailer já pareceu que encaixou bem. Então, antes de começar a falar da análise do trailer em si, eu gostaria muito de te pedir para deixar o seu like no canal, já rola a tela para baixo, deixe seu comentário sobre o que você achou do trailer, qual é a sua expectativa para esse novo herói. Aproveita também, clica nesse botãozinho aqui escrito assinar canal, se inscreve que você me dá uma força muito grande e o seu like ajuda o YouTube a entender que você está gostando e que outras pessoas podem gostar também. Beleza? Então agora sim, bora analisar o trailer. O trailer começa com o Shang-Chi na frente de um tronco que pareceu o que ele usava para treinar quando era criança. E de fundo nós escutamos o Mandarim dizendo o seguinte: eu lhe dei 10 anos para ver a sua vida. Eu o treinei para que os homens mais perigosos do mundo não conseguissem matá-lo. E ele termina dizendo: filho, chegou a hora de assumir o seu lugar ao meu lado. Com essas frases que o Mandarim disse e com as cenas que apareceram no trailer, nós já conseguimos entender o seguinte, que da mesma forma que nos quadrinhos, o Shang-Chi ele recebeu treinamento durante a infância aí para ajudar o pai de alguma forma, quando completasse os 8 anos, né, quando chegasse a hora certa. Um detalhe, esse cara mascarado aí, que aparece treinando o Shang-Chi, ele nos quadrinhos, o nome verdadeiro dele é Li Xingli. Ele era um agente aí, né, que trabalhava para os 10 Anéis e também trabalhava para o M6, mas a lealdade dele estava com os 10 Anéis, né, com o Fu Manchu, o Zheng Zu aí, o pai do Shang-Chi nos quadrinhos, tá? Ele na M6, ele era um cara que era muito cruel, tá? Ele tinha métodos muito cruéis, impiedoso e acabou sendo afastado da M6. Quando ele foi afastado, voltou a trabalhar com os 10 Anéis, no caso com o Zheng Zu, e a própria M6 mandou o Shang-Chi atrás dele. Ele recebeu o nome, né, de Death Dealer quando ele voltou a trabalhar exclusivamente com os 10 Anéis, tá? Nisso, ele passou-se o tempo e o Shang-Chi e o Death Dealer tiveram a sua luta final. Nesse confronto, acabou que o Death Dealer ele sofreu ferimentos, né, queimaduras muito graves e acabou morrendo. Um detalhe é que, diferente dos outros personagens aí da Marvel, aí, que a gente vê que personagem que morre e volta, ele morreu e ficou por lá mesmo. Então, continuando o trailer, nós percebemos, né, também que o que ele resolveu fazer com os 10 anos, né, o que o Shang-Chi resolveu fazer com os 10 anos dele. Ele viveu numa vida simples, trabalhando, saindo, curtindo com os amigos, né? E essa amiga dele que aparece bastante no trailer, o nome dela é Kate, e parece que ela vai ser responsável pelos momentos engraçados do filme.
Então, e ele também treinou. Então foi assim que ele resolveu viver a vida. Só que aí num determinado ponto do trailer, que parece ser quando a Kate e o Shang-Chi estão saindo do trabalho, por eles estarem com a mesma camisa aí por baixo, é, um assassino treinado atacou ele. E o nome desse assassino é Razor Fist. Nos quadrinhos, galera, o Razor Fist tiveram 3 pessoas que usaram esse nome, mas no geral todas elas têm uma mão ou as duas substituídas por lâminas. Eu falo uma ou as duas por quê? Porque, como eu disse, tiveram 3 pessoas que usaram esse nome. A primeira delas foi o William Young, ele teve suas mãos trocadas aí por lâminas duas, por procedimento cirúrgico, tá bom? Para ser mais eficiente aí nos assassinatos. Só que ele acabou morrendo. Depois dele, a segunda e a terceira pessoa a assumir o nome de Razorfish foram 2 irmãos, tá bom? Que ambos perderam uma das mãos num acidente de carro. Nisso, um dos irmãos primeiro assumiu o nome, no caso o William Scott assumiu primeiro o nome de Razorfish, que também trocou, né, a mão que ele perdeu por uma lâmina, só que acabou morrendo. E depois que o William Scott morreu, o Douglas Scott, irmão dele, pegou o nome de Razorfish e também, né, trocou a mão que tinha perdido por lâminas. E eu acredito que o do filme, o Razorfish do filme, seja o Douglas Scott. Por quê? Porque o William Young, ele tem as 2 mãos de lâmina, no caso que o Razorfish do trailer não tem só uma, e porque o Douglas Scott, ele foi o que mais carregou o nome de Razorfish, porque ele, depois que pegou esse nome, ele conseguiu bastante seguidores, ele enfrentou Wolverine, Capitão América, Demolidor, tá bom? E até o próprio Shang-Chi. Continuando, depois disso, depois dessa luta, que não dá pra saber, né, do ônibus aí, entre o Razorfish e o Shang-Chi no ônibus, não dá pra saber se antes ou depois dele ter recebido o chamado do pai dele, não dá pra saber também, não mostra qual é a cena que mostra ele sendo chamado, mas mostra ele num avião lá já na base dos 10 anéis, e aí mostra ele com a mesma camisa que ele tava usando, nesse mesmo tronco que mostra no início do filme, onde ele usava para treinar quando ele era criança e tal. E, e o que parece ser é que, como ele achava que o pai dele era um cara humanista, né, nos quadrinhos, provavelmente ele também acha isso no filme, um cara de bem, alguma coisa assim, um cara que trabalha pela paz. Só que quando ele acaba descobrindo, durante essa estadia dele ali na base dos 10 anéis, ele resolve não aceitar, né, e de alguma forma impedir o pai dele. Ele também vai ter a ajuda da Shai Ling, que no caso é a irmã dele. Essa irmã dele, no caso filha do Mandarim, ela vive meio que isolada, separada, longe dos dois, mas é aí nos quadrinhos, só que aí ela volta para ajudar o Shang-Chi a deter o pai dele. E no caso, no trailer parece, né, no filme, que ela não vai estar assim tão afastada do Mandarim, porque ela tá ali com ele, tanto que mostra essa cena do trailer, os dois aí numa luta. O Shang-Chi, nessa estadia dele na base dos 10 anéis junto com o pai dele, o Mandarim, vai descobrir a verdade sobre o Mandarim e não vai, além de não querer ficar ao lado do pai, ele vai tentar impedir ele, porque nós temos a luta dele, né, essa cena que mostra, que parece ser a luta final dele com o Mandarim, e essa cena que mostra ele lutando com a pessoa que treinou ele, no caso o Death Dealer. Então, assim, ele vai lutar, vai tentar descobrir, ele vai ter a ajuda da Shai Ling, né? E assim, cara, eu vou explicar pra vocês quem é o Mandarim. Porque eu tô falando Mandarim pra cá, Mandarim pra lá, a gente sabe do Mandarim do filme do Homem de Ferro 3. Sabemos que vai ter o Mandarim nesse filme, né? Que inclusive é o pai dele, como eu já falei várias vezes. Mas eu vou explicar pra vocês quem é o Mandarim, como o Mandarim se tornou Mandarim nos quadrinhos. Seguinte, o Mandarim, ele era filho de uma mulher, no caso uma prostituta inglesa, né, que morava na China. Nisso, ele passou a infância trabalhando, né, com trabalho forçado, essas coisas, e a mãe dele acabou morrendo um dia de overdose. Quando a mãe dele morreu de overdose, ele foi lá e matou o cafetão da mãe dele. Nisso foi aí, nesse ponto, que ele entrou para o mundo do crime, que o Mandarim entrou para o mundo do crime. Ele passou o seu tempo, ele foi estudando ciência e aperfeiçoando o seu modo de lutar. Ele encontrou uma nave alienígena. Essa nave alienígena, ela tinha um tripulante e um dragão. Esse dragão era o Fin Fan Fu. O Fin Fan Fu, ele é um alienígena, tá bom? Ele tem a capacidade aí de mudar de forma, mudar sua aparência. Só que ele já estava morto ali dentro. E o tripulante que estava vivo, mas gravemente ferido,
avisou para ele não pegar os 10 anéis que estavam ali dentro, porque nessa nave estavam os 10 anéis que ele usa, né? Que ele usa, que são a verdadeira fonte de poder do Mandarim. Nisso ele matou o tripulante e levou os anéis. Quando ele levou os anéis, ele descobriu, estudou aí para tentar usar todos os anéis, né? E quando ele usou todos os poderes de todos os anéis juntos, na mente dele, alcançou a mente dele os espíritos guerreiros que estavam presos ali nos anéis. E eles, através dessa influência que eles tiveram, influenciaram ele a tentar reviver esses espíritos. E tanto que nos quadrinhos, um dos principais, né, ele é um dos principais inimigos do Homem de Ferro. Tanto que teve até uma vez que ele sequestrou o Homem de Ferro e tentou usar a tecnologia dele para viver esses espíritos, tá bom? Então é assim. Curiosidade é que no filme, os 10 anéis não vão ser anéis, vão ser meio que braceletes, tá? Esses braceletes que você está vendo aí. Então, agora não dá pra saber se todos eles vão ter, tipo, cada um poder diferente, se, tipo, eles vão ter os mesmos poderes, tipo, todos vão ter todos os poderes, só que precisam estar ligados. A gente ainda não sabe como vai ser a mecânica desses braceletes, no caso dos anéis aí do Mandarim. Então, assim, aproveitando que eu já falei pra vocês de como o Mandarim conseguiu os anéis nos quadrinhos e sobre o dragão Fin Fan Fu, eu vou falar pra vocês sobre essa cena que eu ainda não falei, que mostra o que parece ser criaturas mágicas e dragões voando em volta. Acredito que essa cena seja um flashback de como o Mandarim conseguiu os anéis dele, no caso os braceletes, no CM, né, no filme. E também, cara, gerou uma dúvida que eu fiquei pensando e vou dar uma viajada agora, tá bom? Assim, se essas criaturas não forem mesmo criaturas mágicas diferentes e tiver um dragão ali, se for fiel à adaptação, né, nos quadrinhos, nesse quesito, como que a SHIELD não ficou sabendo, o próprio Nick Fury que sabe bastante coisa, os Vingadores ou a própria Hydra não ficaram sabendo para tentar usar para eles de alguma forma? Bom, eu acredito, cara, que essa cena não esteja acontecendo no nosso universo, entendeu? Acredito que seja numa cidade mística semelhante a Kunlun. Kunlun, para quem não sabe, é uma cidade mística que aparece, que tem sua abertura, no caso de acesso entre o nosso universo e Kunlun, a cada 10 anos. E é lá em Kunlun que os Punhos de Ferro treinam, lutam para se tornar os Punhos de Ferro, no caso as armas vivas de Kunlun. E lá em Kunlun também tem o seu próprio dragão, no caso o Shao Lao. E é através do coração dele que eles conseguem, né, o poder do Punho de Ferro. Então assim, voltando aqui pro trailer, eu acredito que seja uma cidade mística parecida com Kunlun que essa cena está acontecendo. E isso explicaria o motivo deles não saberem aí, né, do Nick Fury não saber da existência desse dragão, desses anéis, se no caso ele não souber mesmo. E seria uma ótima, cara, começar a introduzir as cidades místicas, né, agora que essa nova fase da Marvel vai começar a introduzir bastante coisa que não teve na fase anterior. Seria uma ótima também, porque daria, além de abertura para introduzir essas cidades místicas, também daria abertura para introduzir, se fosse, no caso, se a gente levar em consideração que essa cidade seja Kunlun e que esse dragão que esteja protegendo, né, talvez esses anéis, seja o próprio Shao Lao, pode dar abertura para ele introduzir o Punho de Ferro, o Daniel Rand. Então é meio que viajando aí, mas a gente, para saber se é uma cidade mística ou não, temos que esperar os próximos trailers, a confirmação, assistir o filme para saber, tá bom? E nessa cena aqui, ó, que mostra o Shang-Chi lutando com o Mandarim, provavelmente é a cena final, como eu já falei, né? Porque ele tá com no caso, o Mandarim tá com os anéis, o Shang-Chi tá usando a roupa dele fiel dos quadrinhos, tá bom? Então essa cena provavelmente é a cena final. Cara, eu quero muito sua opinião. Deixa aqui nos comentários pra mim o que você acha. Será que é uma cidade mística? Eu viajei? Você gostou da ideia de introduzir, no caso, ideia não, agora já é real, de introduzir esse novo personagem aí, diferenciado no CM ou não? Deixa aqui pra mim nos comentários tudo, sua impressão, se gostou do vídeo também. Aproveita, deixa o seu like no vídeo que vai me ajudar demais. Como eu falei, ajuda o YouTube a saber que você gostou e que outras pessoas também podem gostar. E também, cara, clica nesse botão aqui no meio, se inscreve no meu canal, me dá essa força que tá me ajudando demais, sua inscrição, seu like, me dão vontade, ânimo de gravar os vídeos pra vocês, tá bom? Tamo junto sempre, fui!